eu quero, a partir deste momento, trazer algumas dicas para vocês a respeito de abordagem textual, tendo em vista que alguns irmãos têm essa dificuldade em que parte do texto, uma vez que eu tenho o texto, por exemplo, a carta do apóstolo Pedro, e depois vou falar do capítulo 3, mas eu não vou ler 18 versículos durante o culto, não há possibilidade, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher dois versículos para fazer então a leitura, e a partir desses dois versículos eu vou fazer o desenvolvimento da mensagem. Então eu vou considerar duas situações possíveis. A primeira, que você seja o pregador da noite, e a segunda, que você seja aquela pessoa que teve apenas a oportunidade de falar, de trazer para a igreja uma palavra durante o culto, tá bom? O pregador, ele tem o seu tempo maior, tá bom? No caso aqui da nossa congregação, durante as quintas-feiras, nos cultos de quintas-feiras, a pregação é de meia hora, 35 minutos, tá bom? E aquele que tem a oportunidade durante o culto, ele fala até 10 minutos. É assim que a gente vai treinando os irmãos aqui na congregação para a pregação. Ora, quando eu sou pregador, eu tenho 35 minutos, então eu posso fazer com que a mensagem, ela então seja mais dilatada, tá certo? Em contrapartida, 10 minutos, então eu tenho que enxugar aquilo que eu vou falar. Bem, qual que é a melhor forma de começar? 10 minutos, gente. Comece com os 10 minutos, porque se você conseguir aproveitar bem os 10 minutos de fala, depois é só você pegar a essência, o cerne da mensagem que você já tem e acrescentar alguns mais exemplos, tá bom? Para fundamentar, então, o teu argumento. E com isso, o tempo de explicação do texto, ele vai sendo dilatado. E com isso, você vai chegar aos 30, 35 minutos, quiçá até 1 hora. Mas se você não aprender a falar bem 10 minutos, você não conseguirá os 45, 50 ou 1 hora. Então, o texto da segunda carta do apóstolo Pedro, lembrando, não é a carta a Pedro, não foi dirigida a ele, foi ele que escreveu. Portanto, o jeito correto de se falar é a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo 17 e versículo 18. Quando você tiver a oportunidade dos 10 minutos, não fale absolutamente nada antes da leitura do texto. O primeiro passo é a leitura do texto. Pastor, o dirigente do culto lhe deu a oportunidade, pegue o microfone, tá bom? Pegue o microfone, considerando aqui a Assembleia de Deus que se cumprimenta. Então chegue lá, pegou o microfone, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer a leitura com os irmãos na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pronto. Sem nenhum comentário anterior, porque senão está gastando tempo. E você pode contar qualquer outra coisa antes e perder a oportunidade de levar para a igreja a palavra de Deus. Então, negativo. Antes de leitura bíblica, nada, não comente nada. A tua oportunidade é para fazer a leitura do texto sagrado, ok? Muito bem, superado esta situação, pastor, como que o senhor escolheu o texto para fazer a leitura dentro de 18 versículos? Ora, meus irmãos, preste atenção,
eu quero aqui, existem vários tipos de abordagem textual, mas nesta oportunidade aqui, eu quero falar com vocês, apresentar para vocês uma abordagem que é a respeito das ideias contrárias, das ideias que são opostas. Quando o texto, ele me apresenta essas duas ideias, irmão, salvou a minha pele. Por quê? Eu vou ter a oportunidade, então, de falar da primeira ideia e da segunda ideia. Pastor, como que eu encontro isto? É só você olhar para o texto e encontrar a conjunção que é adversativa. Pastor, com que se come isto? Bem, então você precisa aprender isso. Ir para o português e aprender isso aqui. Porque se você quer ser um pregador, você vai ter que ser uma pessoa de leitura. Se você vai ser uma pessoa de leitura, você tem que saber aqui codificar o texto. Bíblia Sagrada é texto, então você precisa aprender isto. Senão não vai ter jeito. Tá bom? Então é abordagem textual. Ah, mas o Espírito Santo, para com esse negócio. A tua vida espiritual é obrigação no altar. Seja você pregador, cantor, seja evangelista, seja o que for, irmãos. Eu não estou tratando da vida espiritual de vocês. Vida de oração é obrigação de todos os cristãos. E nós buscamos oração para comunhão com Deus. Santificação é obrigação. Não é este aqui o mérito da questão. Nós estamos falando de abordagem textual, gente. Então não misture as coisas, tá bom? Não misture as coisas. Se você é daquele que fala assim, não, eu ando segundo a direção do Espírito Santo, eu não preciso, então esse vídeo não é para você. Então você pode sair nesse momento do vídeo, tá bom? Não precisa assistir mais, sai do vídeo, tá bom? Porque não é para você. Agora, você quer aprender a abordagem textual? Então permaneça no vídeo aí comigo, tá bom? Olha só, ideias que são opostas umas às outras. Quando eu leio com vocês agora, olha só. Vós, portanto, amados, sabei isso de antemão. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Fiz a leitura do texto que escolhi. Por que eu escolhi esse texto? Primeiro ponto, verso 17. Nós temos aqui a ideia conclusiva, o portanto, uma conjunção conclusiva. Então, se está fechando a ideia, eu vou aproveitar os dois versículos aqui. E no verso 18, antes, crescei, antes, olha a ideia de oposição aqui. É a mesma coisa que tivesse escrito aqui, porém, todavia, mas, ok? Se tivesse essas palavrinhas escritas aqui, é a ideia oposta. Oposta o quê? No verso 17, Pedro está falando assim, cuidado pelo engano dos homens abomináveis. É o primeiro tópico da minha mensagem, e eu vou desenvolver isso com vocês. Segundo, antes, ideia oposta a essa primeira, antes, crescei na graça e no conhecimento. No verso 17, cuidado para vocês não descair da firmeza. Olha só, no versículo 17, cuidado para vocês não descair, para vocês não andar para trás, para vocês perderem aquilo que Deus te deu. Cuidado. No segundo, no versículo 18, que é a segunda, que é a ideia contrária. Olha só. Crescei. Olha, anda para frente. Aumente, não perca. Aumente,
não é para perder, é para somar. Somar o quê, gente? Graça e conhecimento. Tá aqui as duas ideias opostas, que é o cerne da mensagem. Então eu preciso desenvolver a primeira ideia, que é de descair, que é de parar, que é de retornar, que é de perder. Eu vou desenvolver essa ideia. Segundo, depois eu vou desenvolver a ideia do que é crescer, que é a ideia contrária da primeira. Então eu apresentei para vocês a primeira ideia negativa e depois a ideia positiva. Qual que é a ideia primeira negativa? Cair, perder. E o que é que me faz perder aqui no reino de Deus, no reino espiritual? Então eu vou explicar aqui em poucas palavras, em poucos exemplos, porque eu tenho apenas 10 minutos, ok? E depois eu preciso apresentar outra ideia. E aí eu vou desenvolver como que eu posso, então, superar a primeira. Eu vou superar com crescimento. No quê? Na graça e no conhecimento de Deus. Olha só, não falei nada, absolutamente nada do que não tivesse no versículo 17 e 18. Tá tudo no texto. Não busquei nada de outro lugar. Não peguei da minha ideia, daquilo que eu penso e coloquei no texto. Nada disso. Tá tudo no versículo 17, a ideia primeira negativa, tá certo? Que é descair da firmeza. E aí eu vou apresentar o que pode me fazer descair da firmeza que eu estou em Cristo Jesus. E apresentei a segunda, que é crescer na graça e no conhecimento. E está no versículo 17. Então não perdi nada. E no desenvolvimento da mensagem, não se esqueçam de respeitar a ideia de ir do mais simples para o mais complexo, tá bom? Do simples para o mais profundo. Então você vai desenvolvendo. Mensagem, queridos irmãos, é fazer o povo pensar, é você levar o povo à reflexão, é fazer o povo ir desenvolvendo com você os pensamentos e as ideias que você está apresentando para a igreja. É você cativar os pensamentos das pessoas, não deixar que elas fiquem divagando. Então você precisa fazer com que essa pessoa fique presa naquilo que você está falando. Por isso você não pode ficar falando demais e também não pode divagar nas ideias. Então respeite o texto. Então quando você tem um texto bem escolhido, com as ideias ali bem claras nele, você vai conseguir, você não vai sair, você não vai fazer isto. Quem está assistindo o vídeo, quem está ouvindo agora não está vendo o gesto que eu estou fazendo. Mas quem vai assistir esse vídeo que eu estou gravando agora, vai ver o gesto que eu estou fazendo. Então você não está saindo de um ponto A e fazendo assim, e divagando, abrindo um leque demais. Não, você está aqui saindo de um ponto A e querendo chegar no ponto B, que é fazer as pessoas entenderem o perigo do qual Pedro está alertando a igreja. Então existe uma mensagem já própria do texto. Eu não vou criar mensagem. Pregador não cria mensagem. Pregador transmite a mensagem que está contida no texto, gente. No texto. Então eu vou tirar daqui o que Pedro ensinou à igreja. Agora eu vou tomar o seu lugar e eu vou ensinar a minha igreja. Eu vou ensinar o meu povo aquilo que Pedro ensinou o seu povo na época. Agora, como vai ser aplicado esse texto hoje? Aí, irmãos, vai ficar para outro vídeo eu explicar para vocês esta ideia da aplicação desse texto, ok? Mas fica aqui para vocês a dica. Escolha 2 textos e, de preferência, que nesses 2 textos contenham as ideias opostas umas às outras, tá bom? Uma à outra, melhor dizendo, que eu tenho só 2 versículos. Então eu tenho 2 ideias opostas uma à outra. Eu tenho uma ideia negativa e a positiva.
Comece sempre com a negativa. Não se esqueça de apresentar a positiva, porque não adianta nada ficar falando para a igreja de coisas negativas, e o diabo, e não sei quem, vai te pegar e vai apertar você na garganta e vai esfregar sua cara no chão e depois agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Aí a pessoa fica lá, né? Já tinha vindo para a igreja com a alma aflita, apertada. Aí, ao ouvir a palavra do abençoado, que só falou da parte negativa do negócio, a pessoa vai sair mais atribulada ainda. Então, não. Falou da parte negativa, agora vamos tratar da positiva. Apresenta o caminho que a pessoa está caminhando, que você diz que é errado, apresente o certo, tá bom? Então, é necessário isto, tá certo? Então, nós vamos parar aqui. Para aqui. Tá certo? Paramos aqui e depois eu volto com vocês para a mensagem propriamente dita. Amém.